Após 12 anos de cegueira, gêmeos de milionário descobriram uma verdade surpreendente com a nova tecnologia que prometia devolver a visão. Lucas e Sofia, filhos de um fazendeiro abastado no coração de Minas Gerais, viveram mergulhados em um mundo de sons e cheiros. A fazenda de café onde cresceram pulsava com a vida do campo, o sussurro do vento nas folhas, o canto dos pássaros e o aroma inconfundível do café fresco, que preenchia seus pulmões de esperança. Mas tudo isso era apenas uma parte da sua história. Quando a tão esperada tecnologia chegou ao vilarejo, o coração dos gêmeos disparou. Será que finalmente poderiam ver? Com emoções à flor da pele, eles se separaram de seus pais e mergulharam em intensos treinos para o que viria a ser a mudança mais significativa de suas vidas. O mundo que antes era apenas uma melodia agora despertava uma curiosidade voraz. Poderiam, finalmente, vislumbrar os rostos que amavam e a natureza que os rodeava? Naquela manhã iluminada em que a vida deles mudaria para sempre, a adrenalina estava a mil. Ao abrirem os olhos, uma explosão de cores ilumina as retinas. O verde intenso das plantações de café dançava em contraste com o céu azul. Mas, no meio de tanta beleza, uma sombra persistente pairava sobre eles. Com o tempo, os gêmeos perceberam que aquele mundo radiante os encarava com verdades implacáveis. A riqueza da família, tão celebrada, tinha um lado obscuro. Trabalhadores, que até então eram apenas vozes em suas memórias, agora se tornavam rostos, olhares cansados que contavam histórias de sofrimento e luta. Sofia, ao cruzar o olhar com João, um ex-funcionário que sempre sorria, mas apresentava marcas certeiras de um passado difícil, sentiu o coração apertar. As palavras dele ressoaram em sua mente como um grito: nem todos têm a mesma sorte que vocês. Aquela frase acendeu uma centelha de compaixão e indignação dentro dela. A desigualdade estava ali, evidente, e não havia como ignorá-la. Enquanto isso, Lucas se via mergulhado em uma reflexão sombria. A herança de sua família, que sempre parecera um presente, agora parecia uma maldição. A pressão das elites locais para manter a fachada de riqueza passou a ser um peso em seus ombros. Ele tinha o poder de mudar essa narrativa, de transformar toda aquela abundância em algo realmente significativo. Mas como? Seu mundo, antes colorido e feliz, agora se tornava um labirinto de dilemas morais. Os segredos familiares começaram a se desenrolar como um novelo enredado. Os irmãos, antes inseparáveis, agora enfrentavam o peso do passado e suas próprias crenças. Era preciso ter coragem para mudar a história do café que alimentou tão poucas almas enquanto enriqueceu tantas outras. Eles sabiam que, se não se unissem, seriam engolidos por preconceitos e mentiras. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Diante de uma encruzilhada, o futuro dele se apresentava como um misto de incerteza e esperança. Lucas e Sofia se viram forçados a enfrentar não apenas os fantasmas de suas memórias, mas também o peso das expectativas familiares. Será que, juntos, conseguiriam transformar essa verdade dolorosa em um catalisador de mudança, não só em suas vidas, mas em toda a comunidade que o cercava? O eco da luz que agora viam apenas começava a iluminar o caminho, e no coração, uma dúvida permanecia. De que lado da história eles realmente queriam estar? O dia seguinte amanheceu com uma atmosfera tensa na fazenda. Sofia acordou mais cedo, sentindo o peso das novas descobertas pressionando em seu peito. A luz do sol filtrava-se pelas janelas, despertando os detalhes que agora, aos poucos, ganhavam forma e cor. No entanto, a beleza ao seu redor parecia um contraste cruel com as realidades que avidamente sobressaíam em sua mente. Olhando pela janela, passou a ver as pessoas trabalhando nas plantações, e o que antes eram meras sombras de vozes agora tomavam expressão, riqueza e dor. Meu Deus, o que fazemos agora? Ela sussurrou para si mesma, buscando coragem em sua própria voz. A determinação crescia dentro dela, pulsante, mas a confusão persistia. Sofia sabia que precisava conversar com Lucas. Eles precisavam unir forças, discutir o que tinham descoberto e, principalmente, planejar o próximo passo. Lucas, por sua vez, também marcava seu próprio caminho de autodescoberta. Por longas horas, caminhou pelos terrenos da fazenda, observando tudo.
Encontrou João novamente, sentado à sombra de um pé de café, os olhos fixos em algo invisível. O velho ex-funcionário levantou a cabeça quando Lucas se aproximou e, para sua surpresa, um sorriso triste brotou no rosto dele. Voltar a ver é uma bênção, não é? João disse, e sua voz soava como cadeira de balanço, lenta e vazia. Mas o que você faz com essa bênção faz toda a diferença. As palavras o atingiram com força, como um raio em um dia ensolarado. Lucas assentiu, mas o coração ainda estava em conflito. Como ele poderia ajudar aqueles que sempre tinham estado à sua volta? Em meio às suas reflexões, Sofia aproximou-se, e a conexão entre eles se intensificou. Sofia, precisamos conversar, Lucas iniciou, a voz carregada de emoções. Eu não posso ficar apenas olhando, não posso. A riqueza da nossa família nunca deveria ter sido construída às custas de outros. E agora que vejo tudo com clareza, precisamos fazer algo. Nós precisamos lutar por eles. Ela olhou para o irmão, os olhos brilhando com uma combinação de medo e empolgação. E como fazemos isso, Lucas? Temos que ser cuidadosos. Não podemos apenas romper com tudo. A primeira coisa que fazemos é escutar. Precisamos ouvi-los, entender suas histórias, o que realmente aconteceu, Lucas respondeu, sentindo a força do propósito crescendo entre eles. Depois disso, podemos buscar maneiras de reverter esse ciclo. Dar a eles o que merecem. Sofia respirou fundo, sentindo o calor do apoio e da paixão de seu irmão. Um silêncio constrangedor se seguiu, mas era um silêncio cheio de promessas. Eles estavam juntos nessa nova jornada, nesse mundo agora belamente claro, mas também repleto de desafios. Ambos se dirigiram para os trabalhadores, buscando se conectar e ouvir. João estava entre eles, e quando viu os gêmeos se aproximando, seus olhos refletiam esperança, mas também um certo receio. O tempo passava devagar enquanto a conversa se desenrolava, e palavras ferventes logo foram trocadas. Umas estavam cheias de desespero, outras de esperança e ainda outras de desconfiança. Foi então que Sofia teve uma ideia. E se fizéssemos um encontro na praça da cidade? Um lugar onde todos possam se reunir? Assim podemos dividir o que sabemos, assumir a responsabilidade, quem sabe, convidá-los para ajudar no futuro da nossa fazenda. Lucas sentiu um frio na barriga ao ouvir a proposta. Era arriscada, mas havia uma centelha de coragem em sua irmã que o motivava. E, acima de tudo, ele compreendeu que, diante da possibilidade de mudança, o medo precisava ser confrontado. Enquanto os gêmeos conversavam, uma sensação de inquietude pairava no ar. Afinal, estavam prontos para enfrentar o que estava por vir? Alguma verdade ainda os aguardava nesse caminho desafiador. Antes que pudessem prosseguir com o planejamento, um grito distante interrompeu a conversa. O eco de uma voz conhecida ressoou por todo o campo. Lucas! Sofia! Precisam ver isso. É urgente. Instintivamente, o coração dos gêmeos disparou. O que estaria acontecendo? Aquele grito poderia ser o início de algo ainda maior, algo que desafiaria não só suas vidas, mas todo o conceito de liberdade e justiça que estavam começando a entender. Eles trocaram um olhar rápido e, sem pensar duas vezes, correram em direção à origem da voz, prontos para descobrir o que o destino ainda lhes reservava. Assim que os gêmeos correram em direção à voz que os chamava, seus corações pulsavam como tambores de guerra. O caminho em direção à plantação parecia mais curto e estreito das últimas vezes que tinham passado, a folhagem balançando ao vento como se também estivesse ansiosa por alguma revelação. Quando chegaram ao local da chamada, encontraram Fernando, o jovem agricultor que costumava trabalhar na fazenda. Seu rosto estava desfeito em expressão de pânico. Lucas, Sofia, eu acho que vocês precisam ver isso. É sério. Ele apontou para um canto distante da plantação. Os gêmeos se aproximaram, cada passo carregado de apreensão. Quando chegaram perto o suficiente, uma visão inusitada se revelou diante deles. Um antigo tronco, meio enterrado na terra, estava acima de um amontoado de papéis. O cheiro de mofo e terra misturava-se ao fresco aroma do café. Ao se aproximarem, a dúvida tomou conta deles o que aqueles papéis podiam conter? Sofia se agachou e começou a desenterrar os documentos, enquanto Lucas a observava, seu coração acelerando a cada folha que ela puxava. À medida que mais papéis eram revelados, imagens de documentos antigos, cartas e até fotos se tornavam visíveis, tudo preenchido com acentos que pareciam muito familiares. E se todos esses documentos contassem uma história que nossos pais esconderam? Sofia murmurou, uma mistura de entusiasmo e medo em sua voz. O que pode estar nelas, Lucas?
Lucas puxou uma das cartas com cuidado e começou a ler em voz alta. Era um relato de um trabalhador que havia lutado por direitos dignos. Havia menções a promessas quebradas e a um acordo que nunca foi cumprido. À medida que ele lia, uma dor profunda se formava em seu peito. Aquela era a história que eles sempre tinham ignorado, e agora, tudo fazia sentido. Fernando, ao ouvir as palavras, começou a chorar em silêncio. Meus pais, eles falaram sobre esses acordos. Sempre achei que eram lendas, coisas do passado. Agora, parece que tudo era verdade. Sofia sentiu um nó na garganta. Precisamos fazer algo. Precisamos trazer essas histórias à tona. Eles nunca deveriam ter sido ignoradas. Mas nesse momento, um novo grito ecoou. Agora, de uma distância maior, alguém chamava: socorro! Preciso de ajuda! Os três se entreolharam, com a angústia refletida nas expressões. Sem pensar, correram na direção da voz, encontrando um grupo de trabalhadores que tentava socorrer um dos seus que havia se machucado gravemente enquanto trabalhava. O rosto do homem estava pálido, e a dor era evidente. Aqui! Rápido! Precisamos de um médico, gritou um deles, o desespero aflorando em sua voz. Lucas e Sofia se sentiram paralisados por um instante. A urgência da situação os confrontava com a realidade crua da vida que seus pais pareciam ter esquecido. Mas naquele momento, o foco não podia ser apenas nas revelações que haviam descoberto. Havia uma vida em perigo. Enquanto todos se mobilizavam, a adrenalina disparou. Lucas pegou o celular e discou para o serviço de emergência, enquanto Sofia ajudava os trabalhadores a estabilizar o homem machucado. O calor da luta, da solidariedade e da determinação crescia como uma chama dentro deles. Quando a ambulância finalmente chegou, a tensão ainda pairava no ar. Mas havia algo novo, uma semente de união que estava germinando entre os gêmeos e os trabalhadores. Eles perceberam que eram mais fortes juntos, que a mudança poderia ser acionada por ações simples e corajosas. Após o tumulto, já à noite, Lucas e Sofia sentaram-se à mesa, ambos pensativos. As perguntas sobre o que havia sido e o que poderiam fazer no futuro cruzavam suas mentes. O que mais encontraremos naquela plantação? E como poderemos ser a voz para aqueles que nunca foram ouvidos? As incertezas eram palpáveis, mas um novo impulso tomava conta das almas deles. Estávamos apenas no começo dessa revolução, e a sombra do passado agora lhes trazia força. Amanhã, vamos reunir todos novamente e mostrar o que encontramos, decidiu Sofia, a coragem crescendo. Dentro dela. Esse é o nosso primeiro passo. E com isso, a pergunta ficou pairando no ar. Até onde eles estariam dispostos a ir para descobrir a verdade e lutar por justiça? A noite caía, e com ela, um novo capítulo de suas vidas se desenhava, repleto de possibilidades e desafios que apenas começavam a ser desvendados. Doença dos pais. A luz do dia seguinte se filtrava entre as folhas das árvores, criando padrões dançantes no chão da plantação. A atmosfera estava carregada de expectativa e um leve tremor de ansiedade. Lucas e Sofia sabiam que a reunião que organizariam era um divisor de águas. O que antes era apenas um eco distante de história familiar agora se tornava um clamor por justiça e verdade. Os gêmeos chegaram cedo. Sofia havia preparado um cartaz simples, mas potente, com as palavras: "Nossas histórias importam". Enquanto desenrolava o cartaz, observou que alguns dos trabalhadores vinham se reunindo, suas faces refletindo tanto ceticismo quanto esperança. "Você acha que eles vão se importar?" perguntou Lucas, enquanto as pessoas começavam a se acomodar em torno da antiga mesa de piquenique, que havia visto melhores dias. O roçar da madeira desgastada parecia em sintonia com a fragilidade do momento. "Espero que sim", Sofia respondeu, o olhar fixo nas pessoas. "Essas histórias não são só delas. São nossas também. Temos que compartilhar." Fernando, que havia se tornado uma figura central entre os trabalhadores após o incidente do dia anterior, chegou com um semblante decidido. "O que vocês descobriram naquela plantação é importante. Uma parte de nós está ali, e muitos de nós estão prontos para ouvir." A presença dele trouxe um foco renovado ao grupo. Assim que eles se organizavam, Sofia começou a explicar quais eram aqueles documentos e o que haviam aprendido. À medida que as palavras saíam de sua boca, ela sentia o calor da conexão, mas também o resquício da incerteza. "Esses documentos falam de lutas. Lutas que nossos pais vivenciaram e que muitos de nós ainda enfrentamos. Promessas não cumpridas. Direitos reivindicados e ignorados. O que podemos fazer juntos para mudar isso?
Questionou ela, olhando nos olhos de cada um deles, esperando despertar a vontade de agir. Os murmúrios começaram a se intensificar. Algumas mulheres assentiam com a cabeça, outras trocavam olhares preocupados. Pequenos passos de solidariedade estavam se formando. Foi então que uma mulher, a mais velha do grupo, levantou-se. Era Dona Clara, que sempre foi a voz da sabedoria entre eles. Não é fácil confrontar a verdade, mas precisamos. Faz anos que nossas vozes são abafadas. Eu já tomei decisões, e me arrependi. Precisamos dar voz às nossas dores para que não continuem sendo ignoradas, disse ela, a voz firme, aquecida pela paixão. A atmosfera se transformou. As histórias começaram a fluir. Cada trabalhador compartilhava suas experiências, lembranças sobre seus pais e avós, as dificuldades enfrentadas e a determinação em buscar justiça. Os gêmeos escutavam, absorvendo essas narrativas como se fossem o combustível que os impulsionava. E assim, entre partes de vida e história, um plano começou a tomar forma. Eles decidiriam juntar todas aquelas histórias, documentá-las e transformar aquilo em uma ação coletiva. Vamos fazer uma abordagem comunitária para que possamos ser ouvidos. E vamos levar essas vozes a quem tem responsabilidade sobre as promessas quebradas, decidiu Lucas, o impulso de liderança florescendo dentro dele. Mas quando tudo parecia estar caminhando bem, a realidade de suas vidas pessoais começou a entrar na conversa. Um dos trabalhadores se levantou, visivelmente nervoso. Nós, trabalhadores, precisamos de estabilidade. O que seus pais têm a ver com isso? Eles sempre foram os patrões. O clima ficou tenso. A dúvida pairava no ar, como uma nuvem pesada, e os gêmeos perceberam que a verdade que estavam prestes a revelar poderia não ser aceita por todos. Mas nós não somos nossos pais. Sofia interveio. Não devemos nos esquecer. Precisamos de união, e é por isso que estou aqui. O que queremos é um futuro onde possamos prosperar juntos. Precisamos desse diálogo. E assim, no coração da plantação, começou uma discussão sobre identidade, pertencimento e bravura. No entanto, uma pergunta ecoava nos sofás de suas mentes até onde iriam para fazer essa mudança. Acontecer? Enquanto a conversa se intensificava, um novo grito quebrou o clima. Socorro! Alguém está passando mal. Os gêmeos se entreolharam, sabiam que a luta por justiça não seria fácil e que havia mais desafios pé adiante. Mas agora, mais do que nunca, estavam prontos para enfrentar o que viesse. O que seria essa nova emergência? Que novas verdades poderiam emergir dessa situação? Os olhos de todos se voltaram na direção do grito. A tensão que permeava o ar se intensificou quando viram Jonás, um dos trabalhadores mais jovens, caindo ao chão, sua respiração ofegante. O grupo se dispersou rapidamente, como se o medo tivesse se espalhado entre eles. Sofia e Lucas correram até ele. Jonás estava pálido e suado, as mãos trêmulas segurando seu estômago. Acho que é um ataque de ansiedade, ele gaguejou, enquanto tentava recuperar o fôlego. A preocupação tomou conta de Sofia, e seu coração disparou. No fundo, ela sabia que a situação oprimia todos ali, incluindo ela mesma. O peso das histórias e do passado estava se transformando em um fardo difícil de carregar. Fernando se aproximou e começou a falar suavemente com Jonás, tentando acalmá-lo. Respire fundo, irmão. Estamos todos aqui para ouvir você. Não estamos sozinhos. As palavras de Fernando eram um bálsamo, um lembrete de que a unidade que eles buscavam poderia ser o antídoto para o medo que tomou conta do grupo. Mas enquanto todos tentavam ajudar, Sofia sentiu uma pressão crescentemente incômoda. O receio de que o passado pudesse se repetir na vida de Jonás a fez pensar em tudo que os trabalhadores naquele lugar enfrentavam. Ela olhou ao redor e percebeu que estavam todos conectados por um desejo profundo de mudança, mas também por temores antigos que se escondiam sob a superfície. Precisamos agir rápido. Chame um médico. Lucas gritou, enquanto seu olhar avaliava a situação com urgência, percorrendo os rostos ansiosos ao redor. Rapidamente, algumas pessoas se apressaram a buscar help. A ansiedade de Jonás estava se espalhando como um incêndio em mato seco. Enquanto isso, Sofia olhou para seu irmão. O que fazemos agora, Lucas? Perguntou, sentindo a pressão do momento. A luta por justiça ganhava um novo significado. Agora, não se tratava apenas de enfrentar o passado, mas de garantir que o presente fosse seguro. Precisamos cuidar dele e, ao mesmo tempo, continuar a conversa, respondeu Lucas, com uma determinação renovada. Se essa situação não nos mostrar que precisamos de união,
Não sei o que mais vai. Podemos ser a voz que não só fala sobre o passado, mas que também protege o futuro. Os trabalhadores começaram a se unir, alguns ajudando Jonás enquanto outros se aglomeravam ao redor, formando um círculo de apoio. Dona Clara, em meio à aflição, começou a contar uma história de superação e resiliência. Enquanto falava, uma corrente de solidariedade se estabelecia entre todos, como se suas vozes fossem uma só. E naquele momento, eles perceberam que a luta não era apenas contra a opressão de seus empregadores, mas também contra os medos que carregavam dentro deles. As vozes que buscavam ser ouvidas agora ditavam um novo tom, onde a fragilidade se tornava força e união. O murmúrio do grupo se transformou em um mantra: juntos, somos mais fortes. A cada respiração, a determinação aumentava. Jonás, ainda com dificuldades, conseguiu sentar-se ereto e, ao olhar para o rosto de cada um, encontrou coragem. O atendimento emergencial chegou, mas, mais importante, eles estavam ali um para o outro. Assim que os médicos começaram a cuidar de Jonás, Lucas sentiu um frio na barriga. Havia muita coisa em jogo. O que acontecerá quando revelarem a verdade por trás de suas histórias? Afinal, a união que buscavam exigiria que todos enfrentassem seus próprios medos, e o peso do passado ainda assombrava a todos. Vamos falar desta verdade, Sophie sussurrou para Lucas, com um olhar decidido. Quando estivermos prontos, a história que vamos contar mudará tudo. Mas será que essa nova ousadia sobreviveria a tudo o que estava por vir? Que outras verdades subjacentes estavam prestes a emergir, testando essa nova união? O ar estava pesado, marcado pela incerteza e pela fragilidade daquela reunião. À medida que os médicos cuidavam de Jonás, a energia no ambiente parecia pulsar, entrelaçando ansiedades e esperanças. Sophie observou o jovem lutando contra suas próprias sombras e percebeu que cada um dos presentes carregava suas próprias dores. O peso do trauma coletivo se agigantava, pedindo urgentemente por uma libertação. A voz de Dona Clara cortou o silêncio tenso como uma faca. Quando perdi meu filho, pensei que nunca mais conseguiria reconstruir minha vida. Mas os anos me ensinaram que a dor é inevitável, mas a escolha de como lidá-la é nossa. Todos se viraram para ela, buscando na sua história um fio de coragem para enfrentar os próprios medos. As memórias dela pareciam ecoar nas ondas do tempo, relembrando-os de que na luta havia aprendizado, que cada ferida poderia abrir espaço para novas cicatrizes de resiliência. A cada instante, Jonás foi recuperando um pouco de suas forças, puxando um ar mais profundo enquanto se deixava envolver pela acolhida emocional do grupo. Isso é mais do que só palavras. Estamos aqui, por nós, e por todos os que não têm voz, declarou, com a voz ainda trêmula, mas repleta de convicção. Aquela simples frase fez o grupo reagir, murmúrios de apoio e concordância preencheram o espaço. Enquanto a conversa se desenrolava, Sophia e Lucas trocaram olhares, cada um segurando a ansiedade que lhe oprimia o peito. A verdade que os aguardava era como um muro, desafiante e ameaçador. Quando isso terminar, precisamos discutir nossas histórias contando tudo. Nossas batalhas e nosso sofrimento. Não podemos deixar que o medo nos silencie. Precisamos agir agora, insistiu Lucas, sentindo a adrenalina correndo em sua corrente sanguínea. Ele sabia que a verdade poderia ferir, mas a cura exigia autenticidade. No canto, um grupo começou a se formar, e as vozes se levantaram. Juntos, somos mais fortes. O mantra se espalhou como um eco insistente. A unidade estava nascendo ali, na fragilidade de cada um, no entrelaçar de experiências dolorosas que agora estavam se transformando em um grito por mudança. Porém, enquanto a conversa ganhava força, uma inquietude tomou conta de Sophia. Uma pergunta ressoava em sua mente. E se a revelação fosse mais do que apenas dolorosa? O que aconteceria se alguns segredos fossem mais pesados do que eles poderiam suportar? A ideia de expor verdades enterradas a aterrorizava. Era uma linha fina entre a libertação e o desespero, e nada poderia voltar atrás depois que o véu da ocultação fosse levantado. A chegada de uma nova figura trouxe um misto de esperança e apreensão. Vinícius, um ex-colega de trabalho conhecido por sua ousadia, apareceu à porta. Ele estava ciente das histórias que pairavam no ar e do clima tenso. Posso ajudar? Ouvi que estão discutindo. Coragem, disse, com um sorriso que revelava mais do que aparências. Um frio na barriga percorreu Sophia. Ela reconheceu Vinícius como alguém que nunca teve medo de desafiar a ordem, mas sua presença poderia, ao mesmo tempo, incitar a mudança ou desestabilizar ainda mais aquela fragilidade. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, sussurrou Lucas, percebendo a incerteza de Sophia.
Havia algo naquela conversa que parecia prestes a mudar tudo. E se aquilo que Vinícius trouxesse fosse a ponte que eles precisavam para atravessar o abismo em que seus passados estavam pendurados? A tensão cresceu enquanto todos aguardavam as palavras dele. O que Vinícius tinha em mente poderia ser o próximo passo na jornada pela verdadeira liberdade. Mas, ao mesmo tempo, a revelação poderia ser um teste a mais para essa nova unidade que começava a se formar. Seria o momento de verdade que eles temiam ou, ao contrário, um chamado à esperança? O ambiente estava carregado de expectativa. Todos os olhares se fixaram em Vinícius, que respirou fundo antes de falar. Eu tenho algumas informações que podem ajudar vocês, começou, a voz aguda carregando tanto ansiedade quanto promessas. Vocês não estão sozinhos. Existem outros que estão lutando com dificuldades semelhantes, e juntos, podemos amplificar nossas vozes. As palavras dele preencheram o salão como um eco ressoante. À medida que falava, Sofia sentiu uma chama de esperança se acender dentro dela. Vinícius continuou, gesticulando com a intensidade de quem está prestes a revelar uma verdade há muito guardada. Recentemente, descobri um grupo de apoio que já trabalhou em situações como as de vocês. Eles têm uma abordagem única para desmantelar a dor, quem sabe, encontrar um caminho rumo à cura. Mas havia algo em seu tom que soava diferente. Dentro daquela esperança, um alerta começou a se formar em sua mente. Como você soube disso? Sofia questionou, preocupada. Vinícius sorriu, mas havia um traço de mistério em seu olhar. Eu sempre estive conectado. A vida me ensinou que a dor, isolada, se torna insuportável, mas compartilhada, pode ser facilmente transportada. Para muitos no grupo, aquelas palavras foram como um bálsamo em feridas abertas. A conversa começou a se desenrolar, as vozes começando a se levantar novamente, uma sensação de união se formando, como se todos estivessem dançando ao mesmo tempo em uma coreografia caótica, mas poderosa. Porém, Sofia não conseguia ignorar o frio que ainda persistia em seu estômago. E se essa conexão realmente vier a nos ajudar? E se forem apenas mais promessas vazias? Uma parte dela pedia cautela, enquanto outra vibrava com a possibilidade de mudança. O caos que vigorava na sala refletia essa tensão interna. Vinícius começou a dividir histórias de superação, de pessoas que encontraram coragem nas expressões mais íntimas de dor. Um jovem, por exemplo, havia perdido toda sua família em um trágico acidente, mas ao compartilhar sua história, começou a se reerguer, transformando lutas em arte. A maneira como falava deixava claro que havia um longínquo clamor pela resiliência. As palavras criavam um vínculo com cada um dos presentes, e a atmosfera, por um breve instante, parecia preenchida por um novo entendimento. Juntos, como um coletivo, conseguiriam até confrontar os fantasmas que os assombravam. Sofia sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Talvez este seja o ponto de partida, pensou. A ideia de que aqueles que se encontraram tão perdidos poderiam agora encontrar um caminho em comum a acalentava. Mas, ao mesmo tempo, ao observar os rostos ao seu redor, lembrou-se da vulnerabilidade de cada um, da fragilidade daquele momento. Uma brecha poderia ser aberta, mas e se o que ali emergisse se transformasse em um fardo insuportável? A conversa esquentava, palavras ferventes lançadas ao ar como um manifesto de coragem. Estamos prontos para a verdade! Exclamou Lucas com determinação, contagiando aos poucos aqueles que hesitavam. Mas o coração de Sofia se apertava. A verdade poderia ser a chave da libertação, mas e se fosse também um desastre? O medo de descobrir que suas histórias estavam ainda mais entrelaçadas do que imaginavam a consumia. Quando finalmente Vinícius ficou em silêncio, todos aguardavam a próxima palavra, a próxima revelação que ressoaria com a verdade que cada um buscava. Uma última coisa, ele disse, a expressão séria. Alguns segredos não são apenas dolorosos, eles são explosivos, e têm o poder de derrubar tudo que você considera seguro. Esse aviso deixou um rastro de inquietação no ar. O que mais estaria escondido sob o véu da aparente unidade? A resposta ficaria na boca de cada um, dando nova forma à dúvida que abalava o íntimo de Sofia. Ela olhou ao redor e viu expressões de determinação misturadas com relutância. Era isso que eles precisavam, ou apenas mais uma razão para temer o que poderia vir a seguir? No fundo, uma pergunta fervia no âmago de sua mente. Estariam prontos para aceitar o que se revelaria? A resposta poderia mudar tudo, e o que se seguiria poderia marcar o fim de uma história ou o começo de outra ainda mais desgastante. O silêncio que se seguiu à frase de Vinícius pairou no ar como uma névoa pesada. Sofia sentia uma mistura de emoção e receio, a adrenalina pulsando em suas veias.
O que teria de ser revelado poderia não apenas transformar a dinâmica do grupo, mas também abrir feridas ainda não saradas em todos ali. Lucas voltou a falar, quebrando o gelo. Estamos prontos para encarar isso. Se é isso que precisamos, vamos em frente. A determinação em sua voz era contagiante, mas Sofia não conseguia deixar de pensar em quão perigosas essas palavras podiam ser. A dor que cada um tinha enfrentado não era uma simples partida de tabuleiro, era uma batalha que poderia revirar suas vidas novamente. Um murmurinho começou a se espalhar pela sala. Algumas pessoas se entreolhavam, outras pareciam criar coragem para compartilhar suas próprias histórias. Entre eles, Lisa, uma mulher de olhar terno e preocupante, levantou a mão lentamente. E se os segredos que temos guardado forem ainda piores do que imaginamos? E se eles forem a razão de estarmos aqui? Sua voz, apesar de suave, trouxe um calafrio. Era aquela inquietação que Sofia sentia. O peso da revelação pesava. Vinícius escutou atento, como se estivesse esperando a pergunta surgir, e respondeu com uma calma quase imperturbável. Tudo que está guardado pode ser libertador, desde que esteja preparado para isso. A chave é a vulnerabilidade. Nessa sala, estamos todos aqui por um motivo, e esconder nossos segredos só nos mantém presos. As palavras dele, embora carregadas de verdade, pareciam gerar divisões. Alguns estavam convencidos. Outros, como Sofia, hesitavam. E se ao abrir essa caixa de Pandora, descobrirmos que não somos tão diferentes uns dos outros? Que a dor, na realidade, é a mesma. O pensamento a perpassa como um relâmpago. E se a verdade nos unir, mas também nos destruir? O grupo pareceu se dividir entre os que estavam prontos para a verdade e os que ainda estavam presos ao medo. Um clima tenso começou a se formar, e Sofia tomou coragem para se levantar. Desculpa, eu preciso falar. Eu não sei se estou pronta. É fácil falar sobre união e cura, mas e se o que vir nos separar ainda mais? O olhar de Vinícius encontrou o dela, e ele acenou levemente com a cabeça, um sinal de compreensão. É normal sentir medo, Sofia. Mas a única maneira de transformar nossa dor em força é confrontá-la. Nesse momento, um novo sujeito entrou no meio da discussão. Um homem baixo de cabelos desgrenhados e olhos intensos. Por que temos que olhar para o passado, gente? O que importa é o aqui e o agora. A vida é muito curta para ficarmos parados nesse lugar. Sua aparição trouxe uma nova perspectiva, mas também um novo nível de confusão. A sala seguiu em um zumbido de conversas, alguns apoiando a ideia de viver o presente, enquanto outros se agarravam à necessidade de descobrir as raízes de sua dor. Sofia observava, imersa em um turbilhão de emoções. Ela sabia que algo tinha que mudar, mas a situação parecia cada vez mais caótica. Somente então, uma voz familiar ecoou por trás dela. Sofia. Era sua irmã, Clara, que há muito tempo não via. Clara havia vivido suas próprias batalhas, e ao vê-la ali, o antigo ressentimento e a mágoa surgiram juntos à alegria. Antes que ela pudesse dizer mais, Vinícius aproveitou a brecha. Clara, você chegou na hora certa. Precisamos de todos aqui. Nunca foi apenas sobre nós, mas sobre a força que construímos juntos. A presença da irmã provocou um misto de alívio e ansiedade. O que Clara tinha reservado para contar poderia ser paralisante, mas, de alguma forma, parecia que a sua chegada era um sinal de que a verdade estava prestes a ser revelada. Com o olhar fixo na irmã, Sofia se questionou: estariam realmente prontas para encarar o passado uma vez mais? O que mais poderia surgir da espera? O que havia detrás da porta do desconhecido que se abriria em breve? Uma verdade que poderia tanto unir como separar. E, enquanto o grupo se aquietava, Sofia percebeu que o que estava prestes a acontecer poderia marcar um divisor de águas, não só para ela, mas para todos. Estava ela pronta para a tempestade que se aproximava? Clara olhou para Sofia com um mix de amor e desafio. Os rostos que se voltaram em direção a elas eram uma miríade de emoções, cada um segurando suas próprias batalhas por trás dos olhares. Era como se todo o peso do passado tivesse convergido naquele momento, como se a lembrança de risos e lágrimas quisesse escapar de suas almas. A tensão palpável fez com que Sofia sentisse seu estômago revirar. A irmã, embora parecesse calma, exibia um brilho em seus olhos que denunciava a profundidade de sua angústia. Sofia, eu estou aqui porque senti que era hora de confrontar tudo isso. Não podemos fugir dos nossos segredos para sempre. As palavras reverberaram na sala, fazendo ecoar um misto de empatia e hesitação. Lisa, a mulher de olhar terno, inclinou-se para a frente,
como se estivesse absorvendo cada palavra de Clara. Eu também carreguei algo que me impede de seguir em frente. Acho que todos nós temos, disse ela, com a voz embargada. Vinícius observava o desenrolar da conversa, sua expressão serena, como se estivesse orquestrando uma sinfonia emocional. Estar aqui exige coragem, mas não estamos sozinhos. Cada um de nós é uma parte essencial dessa jornada. Clara, se você se sentir pronta, por favor, compartilhe. A sala encheu-se de expectativa. Clara respirou fundo, seu peito subindo e descendo, e começou. Quando éramos crianças, passamos por algo que ficou escondido por muito tempo, algo que marcou a nossa vida de formas que vocês nem imaginam. O tom de sua voz se tornou mais firme, e ela prosseguiu. Nós perdemos nosso pai em um acidente, e a forma como a história foi contada nos separou. Um murmúrio percorreu o grupo. Era como se cada um estivesse se identificando com o peso daquela revelação. O olhar de Sofia se fixou na irmã, e as memórias voltaram. O sorriso do pai, os dias de sol em que tudo parecia perfeito. Sua visão estava ainda mais embaçada pela dor que agora começava a ser exposta. Ele nunca quis nos deixar. A versão que conhecemos era distorcida. A verdade é que ele estava tentando proteger a família, mas acabou nos afastando ainda mais. Clara continuou, e sua voz falhou por um instante. Eu sempre pensei que poderia ter feito mais, que poderia ter mudado as coisas. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia. As emoções estavam à flor da pele, e, enquanto escutava a irmã, compreendeu que ali estava uma culpa compartilhada, não apenas sua. Era uma ferida que todos carregavam de diferentes formas. A sala parecia um organismo vivo, pulsando com as dores e cicatrizes de cada um. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio. Todos temos um passado que nos molda. Às vezes, esses fardos podem ser pesados demais. Mas, se a verdade puder nos unir e nos ajudar a curar as feridas, precisamos abraçá-la. Um broto de esperança começou a florescer ali, mas a bravura que Clara havia demonstrado exigia um retorno. O olhar de Sofia ficou fixo na irmã e uma pergunta emergiu em sua mente. E se, ao revelarmos a verdade, isso não apenas nos curar, mas também expor novas verdades e tensões que não prevemos? Clara sentiu levemente, como se reconhecesse o dilema emocional. Eu não sei, Sofia. Mas sei que ficar calado não é mais uma opção. E talvez, só talvez, compartilhando isso, possamos finalmente nos libertar. E, naquele instante, a sala estava em um estado de expectativa. O peso da história delas estava prestes a ser revelado. Todos sentiram isso, a iminência da liberação ou do caos, a esperança ou o temor. Este era o momento que poderia mudar suas vidas. Vocês estão prontos? Vinícius perguntou, sua voz ecoando suavemente, mas com a profundidade de um eco que reverberava na alma. Sofia respirou fundo e, enquanto olhava para os olhos de Clara, uma nova determinação formou-se dentro dela. Estariam realmente prontos para abrir essa porta? O que mais estava esperando para ser descoberto? E assim, nesse instante de dúvida e coragem, a história continuava sua marchando, à beira de uma devastadora revelação. A manhã seguinte estava carregada de expectativa e um novo sentido de união. Sofia e Lucas acordaram com a determinação de compartilhar as verdades que há tanto tempo estavam enterradas não só em suas histórias, mas nas vidas daqueles que cercavam a fazenda. O que antes era um peso agora se transformava em uma oportunidade de cura. No café da manhã, os gêmeos encontraram Dona Clara, que havia permanecido na casa durante a noite. Ela tinha um semblante sereno, mas havia um brilho de intensidade em seus olhos que falava mais profundo do que palavras poderiam expressar. Hoje é o dia em que mudamos tudo, ela declarou, e isso ecoou no coração de Sofia. Era hora de enfrentar os demônios que há tempos assombravam. Logo, a praça começou a se encher. Trabalhadores, familiares e amigos se reuniram, curiosos e céticos. Sofia e Lucas ficaram nervosos, mas a força dos rostos conhecidos ao redor parecia dar coragem. Com um pequeno palanque improvisado, eles pediram atenção. O murmúrio logo se silenciou, e todos os olhares estavam fixos neles. Precisamos falar sobre nosso passado. Não é fácil, mas é necessário, disse Lucas, a voz tremendo com emoção. Ele olhou para fora, fazendo contato visual com João e com outros trabalhadores que tinham se tornado amigos. Existem histórias que temos ignorado, verdades que precisam ser reveladas para que possamos avançar. Sofia, sentindo o calor da mão de Lucas em seu ombro, continuou. Essas histórias incluem a dor de nossos pais, de nossos avós.
É hora de colocar luz no que foi escondido e enfrentar os fantasmas que nos assombram. O que havia começado como um sussurro rapidamente ganhou força. Os rostos em frente a eles começaram a refletir compreensão e reconhecimento. Gostaria de convidar todos vocês a compartilharem suas histórias também. Vamos tecer nossas experiências em uma rede de apoio. Não somos apenas filhos de fazendeiros ou trabalhadores, somos uma comunidade, continuou Sofia, sentindo a energia do entorno. O murmúrio de apoio começou novamente, e as especulações sobre o que poderia ser compartilham se tornaram murmúrios de expectativa. Quando o primeiro trabalhador se levantou, todos ficaram em silêncio. Era Fernando, que havia se tornado um porta-voz genuíno das lutas da comunidade. Nossas histórias são entrelaçadas. Muitos de nós se sentimos agoniados com a dor que carregamos em silêncio. É hora de quebrar esse ciclo. Ele exclamou, e aplausos eruptaram. A coragem dele parecia contagiar todo o recinto. Conforme mais pessoas começavam a falar, um mar de histórias se desenrolava na praça. Cada um compartilhava suas dificuldades, suas esperanças frustradas e os anseios que nunca puderam ser realizados. O impacto emocional era palpável, como se aquelas vozes se tornassem um hino coletivo por mudança. Poderia aquela reunião ser um marco na luta por justiça e igualdade? A cada nova história, a atmosfera tornava-se menos tensa. Havia lágrimas, risos e até uma luz crescente de esperança. Precisamos de um novo caminho. Um que não siga o rastro de opressão que nos foi imposto, uma voz feminina gritou. E todos se uniram em apoio, murmurando palavras de encorajamento. Quando Clara finalmente subiu ao palanque, havia uma nova determinação em seu olhar. Sou uma sobrevivente. E como Sofia, e vocês, também carreguei desafios que não soube como dividir. Mas agora, ao fazermos isso juntos, estou começando a me sentir livre, ela declarou, e suas palavras ressoaram em todos. Em um momento culminante de emoção, Clara revelou os segredos mais dolorosos da família, mostrando que o passado pode ser desenterra, mas isso faz parte do processo de cura. O amor que sentimos por nossos pais não precisa ser abafado pela culpa. Podemos reescrever nossas histórias e ensinar a nossos filhos que a dor não precisa ser um fardo, mas uma nota na nossa sinfonia, ela disse, e as lágrimas de alguns se transformaram em sorrisos de alívio. Enquanto as histórias iam e vinham, um sentimento de comunidade se fortalecia. Sofia e Lucas trocaram olhares de orgulho. Eles perceberam que aquela revelação não só os libertava, como também fortalecia as conexões entre todos ali. Cada um tinha um papel na mudança e agora, mais do que nunca, tudo estava se unindo para formar um novo futuro. À medida que o sol se punha, colorindo o céu em tons quentes de laranja e rosa, a praça se tornava um espaço de celebração. Todos sabiam que o caminho à frente não seria fácil, mas juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. A coragem de compartilhar havia criado uma nova força e um eco de esperança. O que começou como uma reunião de desabafos tinha se tornado uma chama de renovação. E, naquele instante, enquanto sorrisos e abraços fluíam, Sofia sentiu um aquecimento dentro de si. Almejava não apenas a mudança, mas um futuro onde cada história importasse. A transformação não era só deles, mas de toda a comunidade que, finalmente, se levantava unida e confiante. Você precisa se inscrever agora para não perder histórias incríveis como essa. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo e acompanhar tudo em primeira mão. Queremos saber suas reações e sentimentos sobre esse final, comente aqui embaixo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam viver essa transformação.